Olá, bom dia a todos. Aqui é o professor Léo, mais uma vez, para uma aula de redação publicitária. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema da aula passada, né, que estava relacionado à questão da indústria cultural, a linguagem da sedução e indústria cultural, né? Hoje nós vamos falar de alguns casos específicos, né, de indústria cultural para a gente avaliar criticamente esses casos, né? Além disso, nós vamos fazer uma problematização crítica de algumas formas de expressão, né? Por exemplo, formas de expressão artísticas, formas de expressão ligadas aos meios de comunicação mais variados, para que a gente possa entender qual é a condição da produção dos discursos, né, no mundo que nós temos atualmente, né? Mas principalmente os tipos de discursos ligados à área da comunicação e ligado à situação do mercado, né? Então, sempre que a comunicação está ligada a formas de expressão do mercado, a formas de troca de mercadoria, entrando aí a indústria da propaganda como parte do processo de relação, de diálogo entre os homens, né, através da retórica, através da persuasão, né? Sempre que nós temos um tipo de discurso ligado a esse pano de fundo, que é o mercado, passamos a compreender que existe uma maneira específica de dizer algo para alguém, né? Mas quando você faz isso, você está de algum modo transformando o discurso nos códigos das mercadorias, né? E os discursos como códigos das mercadorias alimentam tanto a venda do produto quanto reforçam subjetivamente na gente um tipo de visão de mundo que está relacionada diretamente ao mercado, ao preenchimento das demandas desse mercado, tá? Então a gente vai falar de cada um desses aspectos devagarzinho, paulatinamente, passo por passo, tá? Falar das formas de expressão artística, falar dos meios de comunicação, falar dos modos de expressão de discurso dentro das demandas de mercado, para a gente compreender criticamente cada um dos casos específicos que esses pontos, esses elementos se atualizam no dia a dia, né, da gente, no dia a dia em que a gente vive, né, e com o qual a gente se relaciona, tá? Disso, gente, de expor o conteúdo, eu peço para que vocês acompanhem a videoaula, peço ao mesmo tempo que vocês possam realizar uma leitura do material didático e, simultaneamente, observar o exercício que está sendo passado no Google Sala de Aula, tá? O exercício que será passado será, de algum modo, ligado ao que foi passado nas aulas anteriores, né? As especificações do exercício vão estar disponibilizadas para vocês através do documento anexado no Google Sala de Aula e no Professor Online, tá? Então, na próxima sessão, nós já começamos a falar do assunto da aula de hoje, tá? Bem, gente, o primeiro ponto que nós temos que levar em consideração, né, é o ponto em que a indústria cultural, né, de acordo com aquilo que a gente falou na aula passada, né, está ligada à arte, né, como produto específico de relação entre os homens, tá? A gente vai começar a falar da situação da arte, de acordo com o que está aí na frase, tá? Só lembrando que a indústria cultural é a produção de discursos que estão em sintonia com as demandas do mercado, né? E todos os discursos que estão em sintonia com as demandas do mercado têm como objetivo gerar o reconhecimento do sujeito em relação às mercadorias oferecidas, gerar uma fé do sujeito em relação àquilo que ele está adquirindo. Ele não pode desesperar perante aquilo que ele comprou, ele não pode se frustrar. Por isso a fé ela é colocada como ponto complementar da indústria cultural, um dos eixos da indústria cultural, reforçar essa crença naquilo que está sendo adquirido, além do reconhecimento, né, a identidade entre o sujeito e o objeto, tá? A partir dessa pressuposição é que a gente pode investigar detalhadamente cada uma das peças publicitárias, cada uma das formas de expressão humana dentro do mundo moderno que a gente vive, principalmente o mundo moderno, como eu disse para vocês, relacionado ao capitalismo tardio, que vem da década de 70 para frente, 1970 para frente. Então vamos aqui falar da arte, né? Como é que fica, gente, a situação da arte dentro do contexto em que a gente vive atualmente
ou pelo menos de 40, 50 anos para cá, né? Ou seja, da década de 70 para cá. Tá? Existem uma série de teóricos que vão problematizar como é que está a situação da criação artística dentro do mundo das mercadorias e dentro do mundo publicitário. Né? Alguns desses teóricos são os teóricos da Escola de Frankfurt. Tem outros grupos bem conhecidos que vão fazer uma crítica da arte, uma crítica da condição da arte, né, no mundo que nós vivemos. Qual é o poder da arte em relação à vida que nós levamos atualmente no seio, no bojo, no âmago do capitalismo que nós vivemos. Tá? Uma conclusão geral que a gente pode ter, no primeiro momento, é a seguinte, está escrita em tela. Vamos ler aqui. Tá? A arte, seu erotismo e outras linguagens, né, outras formas de expressão, né, perdem o poder de proporcionar a transformação, a ruptura social, sob o horizonte da emancipação humana. Tá? Esse é o primeiro ponto que a teoria crítica vem a problematizar. Né? Será que a arte, depois que o mercado avança sobre todas as formas de expressão da vida, né? Essa é a grande problematização da Escola de Frankfurt, da teoria crítica. Né? Como é que fica a arte num mundo em que tudo depende das regras do mercado? Né? Até que ponto as regras do mercado são regras